Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Olho nos Dividendos. Felipe por aqui, espero que todos estejam muito bem. Amanhã, então, já é novembro, né? E amanhã também nós traremos no canal Gerador de Riqueza o resumo semanal em relação a tudo que aconteceu nessa semana. Então, não perca lá no canal principal, Gerador de Riqueza. E se você é novo por aqui, sugiro a inscrição para não perder nenhum conteúdo. Então, temas de hoje. Banco do Brasil, processo trilionário faz preço e também a entrevista do CFO em relação a números que nós podemos esperar de Banco do Brasil. Transmissão Paulista, resultado razoável de gordos dividendos por aí. E Irani, papel vai ressurgir da cinza? Então nós vamos começar falando de papel, falaremos hoje dos comportamentos, né, em relação aos papéis aí de destaque. Vale no 6206, 0,66 de queda, lateralização. Transmissão Paulista nos 24 e 29, 0,57% de queda. CSN Mineração, manutenção de alta, 6,21. CSN Mineração, novamente acima dos R$ 6. Caixa Seguridade nos 14,40, queda de 0,35, né? 0,35. Irani, ontem chegou a subir mais de 3%. Hoje voltou para o 7,57, 3,69%. Além disso, Banco do Brasil nos 26,33, queda de 0,15. Logo teremos resultado de Banco do Brasil. Ontem nós tivemos resultado de Transmissão Paulista e também de Irani hoje, tá? E eu vou comentar os dois resultados. Eu vou começar falando da Transmissão Paulista, que foi um dos aportes recentes da minha carteira. Hoje fechou nos R$ 24,43, 0,56 de alta. E, né, vamos começar falando pelos resultados consolidados, principais destaques. Receita líquida, então, teve uma variação positiva de 8% versus o terceiro trimestre de 2024, com um pouco mais de 1 bi, 179 milhões de receita. Nos 9 meses de 2024, 3 bilhões 400 milhões de receita, 18% em variação versus os 2 bilhões e 800 de receita lá no nos 9 meses de 2023. Além disso, EBITDA aí de 958 milhões, 9% superior ao terceiro trimestre de 2023 e 19% superior aos 9 meses de 2023, com 2,7 bi aí de EBITDA. Lembrando que o lucro líquido aí consolidado, IFRS, foi de 431 milhões, queda de 9%. Porém, olhando os 9 meses de 2024, estaríamos falando de 1,2 bilhões, né, um pouco mais aí de 21% superior aos 9 meses de 2023. Então houve um certo avanço e logo adiante eu vou falar sobre o resultado regulatório. Lembrando que esse aqui é o resultado de padrão normalização contábil internacional, mais aí para ficar adequado, né, aos padrões contábeis. O que vale para dividendo é o regulatório, que eu vou comentar logo adiante. E o ROI, né? ROI de 20,9%. O ROI de Transmissão Paulista, que já era parecido ali com o Bancão, agora, nesse ano de 2024, 4 pontos superior ao ano de 2023, vai consolidando. E há quem diga que Transmissão Paulista não é um papel interessante, né? Então, nós tivemos também um forte aumento no investimento realizado, cerca só nesse trimestre de 867 milhões de reais, e só nos 9 meses 2,3 bilhões de reais, né? Então, aquela dúvida, aí quando ela perder a receita RBSE, né, deixar de receber a receita, o que irá acontecer? Nós estamos vendo aqui, 61% superior o investimento realizado em 2024 em relação a 2023. Agora, para falar de receita operacional, nós vamos falar, né, desses 3 bilhões até agora e vamos falar do RBSE, que ele veio menor em relação ao terceiro trimestre de 2023, porém, no acumulado dos 9 meses de 2024, ele é aí cerca de 25% superior aos 9 meses de 2023. Então, um bom número tem entrado no bolso da Transmissão Paulista, tirando o RBSE, olhando só receita bruta, tá? Receita bruta, nós estaríamos falando de um avanço nos 9 meses de 17%, ou cerca de 7% no terceiro trimestre versus no ano de 2023. Agora, para endividamento, o destaque, tá? Fechamento até aqui, nós tivemos aí o fechamento registrado na casa de 2,49 vezes dívida líquida sobre EV/EBITDA, aliás, sobre EBITDA.
o que dá aí um pouco superior, né, que lá no quarto trimestre de 2023, 2,39. Ainda não entra aqui contabilmente as últimas emissões realizadas, tá, que deve ficar um pouco superior. Dívida bruta hoje estaria na casa de 11 bilhões, variação de 24%, dívida líquida aí de 9,5 bilhões, em relação a 2023, variação de 20%, um pouco superior. Boa parte desse endividamento, cerca aí de 10 bilhões, né, da bruta, é de longo prazo, né? Então, 1,2 bilhões é de curto prazo, mais 10 bilhões de longo prazo, então estaria muito tranquilo. Agora vamos para o que nos interessa, que é o que esperar dos dividendos. Se levar em consideração 0,70% de distribuição do lucro líquido regulatório, que ficou nos 9 meses 2,296 aí, 2,2 bilhões, né? Pensando aí nos 9 meses de 2024, nós estaríamos falando de 1 bilhão e 600 milhões, um pouco superior ao 1 bilhão e 400 milhões que foi aí anunciado no ano passado, o que deu 2,20, se eu não me engano, bruto por ação. O que daria aí cerca de 2,66, a depender da vontade, né, em relação da vontade da companhia em disponibilizar esse dividendo. Essa é a minha métrica, tá? Podendo ser superior, porque nós temos o quarto trimestre, ou inferior, a depender aí do que será estabelecido pela companhia. Banco do Brasil nos 26,37, 0,76 de alta hoje. A dúvida é, faz preço o processo milionário em relação ao período de escravatura, né? É um período muito difícil da história brasileira, porém, nesse momento, como que eu vejo, tá? Inclusive, o que eu acredito? Nós, todos os brasileiros, nós temos traço sanguíneo de negros, escravos, tá? Há uma certa miscigenação entre as diferentes pessoas, né? Então, não dá aqui, na minha avaliação, para você chegar, né, no formato que está sendo falado, chegar lá no FMI e aprovar, por exemplo, um empréstimo trilionário para um banco, simplesmente para tentar, né, aí reverter um período histórico contra uma única classe, tá? Então, acho que isso não aconteceria, com todo respeito, por mais, né, que o fato histórico ele é muito sujo em relação ao nosso país, mas não quer dizer que, né, hoje aquela pessoa que nasceu pardo, por exemplo, não teria direito também a um valor, ou seja, isso não seria justiça na minha avaliação. Por isso eu acredito que esse processo ele pode rolar aí por muito tempo, ele não tem fundamento, tá? Ele não prevalece, não é perene no longo prazo. Pode ser uma opinião polêmica, mas é a minha opinião, tá? Tirando um pouco aqui só a questão financeira. E no quesito time, é muito parecido com a questão da Vale, tá? O que foi aproveitado? Na minha avaliação, estão aproveitando que a Vale terá aí, né, que fazer uma indenização bilionária e tentar empurrar tudo de uma vez, tentando trazer uma realidade que não existe, tá? Por quê? A Vale realmente cometeu um crime ambiental lá em Brumadinho, diferentemente do Banco do Brasil, que tem sim, né, aí a sua história, mais de 2 séculos, porém não, né, está marcado simplesmente por esse fator, ele vai muito além disso. E falando sobre a opinião do executivo do Banco do Brasil em relação ao segmento financeiro e inadimplência do agro, ele acredita que não é para tanto, tá? Então, na visão dele, estão aí fazendo um alarde que não é necessário, ou seja, desnecessário. O aumento da inadimplência no setor deve aumentar o volume de provisões, que por sua vez impactarão os resultados do terceiro trimestre de 2023. O lucro deve ser pouco inferior ao reportado no segundo trimestre deste ano e já eram números históricos. Então, nós temos aqui uma certa pressão na rentabilidade no curto prazo, mas o patamar elevado de lucro deve ser mantido no longo prazo. E eu acho que é isso que importa para o investidor ficar de olho, ao menos nesse período, tá? Agora vamos olhar para Irani 7,86, foi o fechamento de ontem, tá? Então, hoje fechou aí no 7,57, 3% de alta ontem. O que nós tivemos? Nós tivemos os resultados hoje, a dívida líquida sobre EBITDA, né, a alavancagem, uma das melhores formas de medir, né, a alavancagem da companhia.
hoje estaria aí na casa de 2,2 vezes, tá? Então, um pouco superior ao mesmo período do ano passado. Receita líquida no terceiro trimestre, 436 milhões, cerca de 8% superior aí ao segundo trimestre de 2024, que é um período de recuperação, e 4% superior ao terceiro trimestre de 2023, mas olhando para os 9 meses, praticamente igual, né? Praticamente igual o ano de 2023. Sobre a lucro bruto, né? Lucro bruto nós tivemos aí cerca de 55, né? 155, aliás, terceiro trimestre, 0,94 milhões, incluindo a variação dos ativos biológicos, um pouco menor, né, aí em relação ao segundo trimestre de 2024 e inferior, muito inferior aos 190 milhões do terceiro trimestre de 2023, o que colaborou principalmente para um lucro líquido nesse terceiro trimestre, que é o que importa, de 37 milhões, cerca de 3 milhões a menos que os 40 milhões lá no segundo trimestre de 2024, e né, um pouquinho só a metade lá do terceiro trimestre de 2023, 41% inferior. Olhando os 9 meses, nós vemos que não é um bom ano da Irani, né? 118 milhões de lucro nos 9 meses versus 376 milhões de lucro nos 9 meses de 2023, o que daria aí 68% de queda em relação lá ao ano de 2023, o que daria uma margem líquida de 9,8%, o que começa para mim a ser preocupante, ou para ser acompanhada de perto na minha avaliação. Então, pessoal, esse é o conteúdo de hoje. Nós traremos amanhã no canal O Gerador de Riqueza, o canal principal, tudo o que rolou durante a semana. Nós traremos também aí a conclusão do negócio entre a Auren Energia e a AES Brasil, que foi aprovada hoje, e nós traremos também novas visões em relação a resultados, principalmente empresas que estão tentando dar a volta por cima. É o caso do Bradesco, nós falaremos amanhã no vídeo lá no canal Gerador de Riqueza. No mais, se você é novo no canal, desejo que se sinta, né, bem-vindo no canal, inscreva-se, compartilhe, comente a sua opinião sobre os ativos que foram mencionados ou que você está fazendo nesse momento de correções aqui no mercado. No mais, bons aportes a todos vocês e até o próximo. Valeu!